Me que é, família daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado, bomba, vice-presidente do Pra Já Servir o MPLA, envergonhado na internet após dizer que o povo angolano fala à toa na internet. O mesmo ainda foi mais longe ao dizer que a Frente Patriótica Unida já desapareceu na arena política angolana. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajou lá você, maniga. Uma coisa é você atacar a UNITA, uma coisa é você falar que as pessoas que estão na internet falam à toa. Até aqueles que são apartidários, que não tem nada a ver com a UNITA, vão te atacar. E é o que está a acontecer. Todas as, como é que fala? Os pronunciamentos que eu irei trazer aqui é simplesmente de intelectuais que não são ligados à UNITA e são neutros, tá entendendo? São pessoas que eu já vi atacarem a UNITA, Adalbertos, entre outros. Só irei trazer o posicionamento dessas pessoas. Já se inscreva no canal, partilhe o vídeo, comenta, aquele like maroto, dislike se não curtir, comente bastante que é bem essencial. Siga meu Instagram, meu TikTok, que é muito importante. Então, sem mais laços mais longas, vamos aqui para a notícia. Sim, família, o Xavier Jaime, o vice-presidente do Pra Já Servir o MPLA, simplesmente foi envergonhado na internet após dizer que as pessoas falam à toa nas redes sociais. O mesmo ainda foi mais longe em dizer que a Frente Patriótica Unida já desapareceu da arena política angolana por não estar a realizar nenhuma diligência. Quer dizer, vamos lá. Ele é opositor à UNITA. O MPLA, ou melhor, a UNITA é opositor do MPLA. Mas eles, o Pra Já Servir o MPLA, são opositor à UNITA. Tá entendendo? É basicamente isso. Olha aqui, ó. Xavier Jaime, vice-presidente para os assuntos políticos do Pra Já Servir Angola, avançou em entrevista cedida recentemente à TV Quadrante que a FPU, né, a Frente Patriótica Unida, já desapareceu na arena política faz tempo por não estar a realizar nenhuma ação. Quando foi questionado sobre as milícias das redes sociais contra Abel Chivucovoco, o vice-presidente respondeu que o povo fala muito à toa. Até mesmo muitos deles não sabem o que falam, tendo acrescentado que em 2027 Abel Chivucovoco será presidente de Angola. A UNITA não é nosso inimigo e nós não temos inimigos. Se alguém nos quer ver como inimigo, que faça a sua gestão, né? Disse o próprio, quem é o nome dele? Xavier Jaime. Olha, é a primeira vez que eu falo desse senhor. Tá entendendo? Eu não conhecia o nome dele. Tá entendendo? Mas eu já vi ele no parlamento altas vezes. Nunca vi nenhuma declaração dele no parlamento, se não estou em erro. Mas é a primeira vez que eu vejo ele assim, né? Que cita o nome dele. Eu não vou falar muito, vou deixar aqui o vídeo dele, tá? Onde ele fala isso tudo. Vamos assistir, por favor. Tanto quanto eu saiba, a FPU é uma plataforma que nem sequer está a hibernar. Para mim já desapareceu há muito tempo. Portanto, não pode colocar uma questão nesse sentido, porque eu não estou a ver nenhuma ação da FPU, na realidade. O que dizer sobre o que se propala nas redes sociais relativamente ao vosso presidente? Nas redes sociais falam muito e à toa, e alguns até nem sabem o que dizem. Essa é a percepção que eu tenho das redes sociais. Podem falar mal do nosso presidente, como estão a falar, mas qual é o efeito que está a produzir? Eles sozinhos é que estão a ficar cansados. O nosso presidente está aí de pedra em cal. E atenção, as milícias das redes sociais. Atenção, nós já avançamos com algo que devia ser notícia em política. O presidente do Pra Já disse no sábado passado e na sexta-feira que ele está a se preparar para ser presidente da República. E é isso que estamos a fazer. O nosso candidato a presidente da República é o cidadão Abel Chivucovoco. A UNITA é inimiga para o Pra Já? Por que tem que ser inimiga? Por que tem que ser inimiga? Nós não temos inimigos nenhuns. Agora, se alguém nos tem como inimigos, faça a sua gestão. Mas nós não somos inimigos de ninguém. E a família, faça isso, várias pessoas nem vieram a público simplesmente rebater as falas do próprio Xavier Jaime, que é o vice-presidente. Um deles foi o analista político, né? De nome César Chiaia, tá? Eu vou deixar aqui o vídeo para vocês poderem assistir. Vamos assistir, por favor. O vice-presidente do Pra JA, Xavier Jaime, parece-me um homem muito desatualizado e parado no tempo. Aliás, não tem respeito pelo povo. Fala à toa. Deparei-me com uma declaração sua sobre as principais temáticas da política doméstica e fiquei chocado. Não é normal um político viver tão distante da realidade dos factos, principalmente no que diz respeito às redes sociais. 2. Ele afirma categoricamente que as redes sociais falam à toa. 3. Ora bem, que eu saiba, as redes sociais não falam à toa. As redes sociais não falam.
Não existe nenhuma rede social que fale, pelo menos por enquanto. 4. As redes sociais, na verdade, são plataformas onde se partilham ideias, se faz divulgação e se fiscalizam os agentes públicos e os políticos falaciosos. 5. Ele também afirma que o que as redes sociais dizem não está a surtir efeito junto do nosso presidente Chivucovuco. 6. Como é do conhecimento de todos, as redes sociais não falam. As redes sociais divulgam informações, tornam o acesso à informação mais fácil e democratizam o direito à opinião. 7. O senhor vice-presidente do PRAJA deveria, no mínimo, ter um assessor de comunicação que lhe apresentasse relatórios semanais sobre a opinião pública, que medisse o impacto da mensagem do PRAJA e fizesse uma avaliação do seu líder perante o público, lhe tornaria num vice-presidente mais útil. 8. Não é verdade que o que se diz nas redes sociais não tem efeito na vida real de um político como o Mano Abel. Por sinal, um dos maiores jogadores desta praça. Dizê-lo é expor ignorância ao mais alto nível. 9. O senhor vice-presidente do PRAJA, na condição de político, deveria saber que as redes sociais são mais poderosas do que os comícios nas praças e que, em países normais e com pessoas esclarecidas, ninguém vence uma eleição sem ter verdadeiro domínio das redes sociais. 10. O senhor vice-presidente do PRAJA precisa urgentemente de um assessor de comunicação estratégica. Parece ter ficado preso no tempo. 11. Ele não parece ter consciência de que é precisamente o que se diz nas redes sociais que faz do Mano Abel o grande Abel, e que essas mesmas redes sociais podem tornar o Mano Abel num político irrelevante. 12. O vice-presidente do PRAJA precisa de um assessor de comunicação estratégica porque não está a trabalhar com métricas de comunicação, não está a medir, ou melhor, parece que o PRAJA não está a fazer o estudo da dor do avatar. Ou talvez seja mesmo só o vice que está parado no tempo. 13. É preciso estar muito desatualizado para, sendo político da oposição, atirar-se contra as redes sociais, ou melhor, menosprezar o poder das redes sociais. 14. Mas é normal. Não é de agora que os políticos angolanos evitam investir. Preferem andar às escuras. Aliás, como ele mesmo diz, preferem falar à toa. Família, vocês ouviram? Vale ressaltar que o César Chiaia é um cidadão angolano residente em Portugal, tá? Ele é analista político, né, internacional. Não fala só de Angola, fala de outros países também. Né? Quem quiser seguir nas redes sociais dele, vocês já sabem, no X, né, o antigo Twitter, Facebook, Instagram, YouTube também, tá? César Chiaia. É quem disse isso que vocês acabaram de ver aqui agora. Agora, quem também veio a público falar, rebater as falas do cidadão, como é que fala? Xavier Jaime, o vice-presidente do PRAJA Servir o MPLA, foi o Jorge Eurico, também um analista político angolano. Vamos lá ouvir, por favor. Um político que aspira a governar não pode se dar ao luxo de desprezar as formas mais amplas e acessíveis de comunicação com o povo. Foi exatamente isso que fez Xavier Jaime, médico de formação e vice-presidente do PRAJA Servir Angola, ao afirmar recentemente que as redes sociais falam muito e à toa. A frase não passou despercebida. Pelo contrário, caiu como um insulto à inteligência de milhões de cidadãos que usam as plataformas digitais como espaço legítimo de expressão e fiscalização pública. Xavier Jaime, angolano, tem acompanhado Abel Chivucovuco por anos, com quem partilha palco político desde os tempos da Casa CE. Agora, ocupa o segundo posto mais alto no PRAJA Servir Angola, partido que se posiciona como alternativa para as eleições de 2027. Mas se a intenção é conquistar a confiança dos eleitores, o caminho não pode ser o desprezo pela voz popular, principalmente quando essa voz é amplificada pelas redes sociais. Dizer que as pessoas falam à toa nas redes é ignorar o papel central que estas plataformas têm na mobilização social e na construção da consciência cívica. É justamente através das redes sociais que grande parte do povo denuncia abusos, fiscaliza o poder, exige transparência e articula movimentos de base. Ignorar ou minimizar esse fenómeno é assumir uma postura elitista, ultrapassada e politicamente arriscada. Curiosamente, são esses mesmos cidadãos que, segundo o vice-presidente, falam à toa, que mais tarde serão procurados para entregar os seus votos. São eles que recebem promessas, programas, discursos tudo em troca de confiança. É também esse povo que muitos partidos tentam manipular, iludir ou mobilizar quando lhes convém. E, mesmo assim, quando esses mesmos cidadãos se expressam livremente, são desvalorizados por quem devia escutá-los.
Nos países desenvolvidos, qualquer político ou partido que deseje chegar ao poder precisa escutar, servir e respeitar o povo. Porque é a população que coloca qualquer partido no poder e é a mesma população que o tira. Em democracias maduras, quem ignora a vontade popular está politicamente condenado. Ninguém, absolutamente ninguém, pode-se dar ao luxo de se posicionar contra o povo. Especialmente se almeja ocupar o lugar do povo. Xavier Jaime, ao chamar o que o povo escreve de fala à toa, dá um tiro no próprio pé, ou melhor, nos próprios joelhos, porque nem à cadeira máxima ainda chegou. E se despreza o povo agora, o que fará quando ou se chegar ao poder? Hoje em dia, nenhum político sério pode ignorar que as redes sociais são palco de debate político, de partilha de informação e de organização cívica. Líderes como Barack Obama, Donald Trump, Gustavo Petro, Volodymyr Zelensky e até Venâncio Mondlane em Moçambique demonstraram que é possível construir força política, articular lutas e até influenciar decisões institucionais através do poder digital. Em Angola, basta lembrar como jovens têm usado essas ferramentas para convocar protestos, denunciar corrupção e exigir dignidade. Por isso, quando Xavier Jaime diz o que disse, revela mais do que uma opinião infeliz. Revela um profundo desconhecimento da realidade atual e um desprezo preocupante pela escuta cidadã. Mostra um político que vive numa bolha analógica, distante das novas dinâmicas sociais e das exigências da democracia contemporânea. As redes sociais, apesar de imperfeitas, são hoje uma extensão do espaço público. Nelas se revela o que se tenta esconder, nelas circula o que os gabinetes abafam. E a verdade é que muitos dos segredos que os partidos guardam a sete chaves acabam expostos por membros dos próprios partidos, pessoas comuns, familiares, colaboradores, ativistas, todos com acesso à internet. O cidadão de hoje observa, questiona, partilha. E também grava, arquiva, responde. Quando um político fala, cada palavra é analisada, decifrada, desdobrada. Por isso, quem almeja o poder precisa falar com responsabilidade, sobretudo em público. Não se pode insultar a inteligência do povo e depois esperar respeito nas urnas. Xavier Jaime, ao menosprezar os que escrevem e denunciam nas redes sociais, expôs a si mesmo e ao partido que representa. Deixou claro que, apesar do discurso de mudança, há práticas e mentalidades que continuam profundamente desconectadas da realidade nacional. Se o PRA já quiser mesmo ser governo em 2027, precisa mais do que lealdade interna, precisa de líderes com visão, escuta ativa e coragem para dialogar com o país real. Porque hoje, quem não comunica no digital, evapora no político. E nenhuma estrutura partidária resiste a um vice que escolhe ignorar o povo, num tempo em que o povo deixou de ser mudo. X enda Yeixieto. Criador de opinião, opinion maker, creator de opinion. As opiniões expressas são pessoais e visam provocar reflexão crítica e construtiva sobre temas que impactam nossa sociedade. E a família, vocês ouviram? Essas falas foram do Jorge Eurico, também um analista político que tem escrevido vários artigos. Também quem quiser seguir as redes sociais dele, é só vocês irem em qualquer plataforma digital procurar Jorge Eurico. Quem também pronunciou-se sobre a situação foi o Enda Yashieto, tá? Que também deu o seu parecer sobre as declarações desse senhor. Vale ressaltar que todos esses que estou a falar aqui não são ligados ao Partido UNITA, tá? São pessoas neutrais, certo? Que eu já vi, tá? Vamos lá assistir, por favor. Xavier Jaime é médico de formação e político por vocação. Dizem que é bom médico. Quanto ao político, nunca ouvi elogios, salvo talvez na categoria fiel escudeiro. O homem está colado a Abel Chivucovuco há tantos anos que já devia ter aprendido a ler a sala ou, pelo menos, a usar as redes sociais. Cego para tudo quanto é canto e projeto. Teve até um quarto especial na Casa CE. Agora ascendeu a lugar-tenente do líder do PRA já a servir Angola. Que carreira fulgurante! Fonte clubcapa.net. Há dias, foi arrastado pela imprensa para responder a umas perguntas. Entre banalidades e berlengas, soltou uma pérola que entrou direto para os anais do disparate político. Declarou, com todas as vogais e consoantes bem abertas,
que as redes sociais falam muito e à toa. Imagino se Chivucovuco ouviu a afirmação do seu vice com um sorriso amarelo ou com a mão na cabeça. Se Xavier Jaime quiser ser levado a sério pelo cidadão eleitor, talvez deva cortar no capaçarinho ou largar o tabaco proibido pelo governo antes de se dirigir ao público. Evita, assim, dislates que façam João Lourenço, MPLA, Filomeno Vieira Lopes, Bloco Democrático, e Adalberto Costa Júnior, UNITA, rir em uníssono, mas cada um à sua maneira. Hoje, só um político primário ou um cidadão com QI de jaca verde ignora as redes sociais. Ignorá-las é confessar atraso e surdez digitais. Em política, quem não comunica, evapora. Desprezar as redes sociais é desprezar o cidadão eleitor. É como tentar pescar votos com anzol sem isco. Dizer que as redes sociais falam muito e à toa é redutor e politicamente suicida. Revela desprezo pela escuta popular e despreparo para o ambiente digital. Xavier Jaime acabou por nos oferecer uma aula prática de como perder votos, ignorar o século XXI e ainda rir da própria relevância. Um manual não escrito do político offline. O vice do pré já sugeriu, na prática, que é um info-excluído, um desconectado, que vive numa bolha analógica. Admitiu que o pré já servir Angola tem um vice-presidente digitalmente invisível. Um homem que, talvez, nem saiba abrir um e-mail. Dramático. Grave para qualquer partido que sonha ser governo ou, ao menos, uma força relevante nas eleições de 2027. É certo que as redes sociais abrigam muita irresponsabilidade. São palco de ruído, de fake news e de julgamentos precipitados. Mas daí a dizer que falam muito e à toa vai um mundo. Vai a distância do Cabo ao Cairo. A afirmação de Xavier Jaime pode sair cara ao pré já servir Angola. Pode afastar jovens, ativistas e todo o eleitorado urbano que encontra nas redes sociais uma das últimas trincheiras de participação e vigilância pública. Trocando em miúdos, com uma frase infeliz, Xavier Jaime ofereceu-nos o melhor exemplo de como perder votos, ignorar o século XXI e ainda rir da própria relevância. Se o pré já quiser mesmo governar, é bom que perceba que quem não comunica no digital, evapora no político. E em 2027, não há capaçarinho nem garfo que sirva para tomar a sopa eleitoral. E a família, vocês ouviram? O que é que tem a dizer? J Privado, a UNITA pronunciou-se? Não, a UNITA não pronunciou-se. A UNITA deve estar... A UNITA não vai se pronunciar, possivelmente. Mas é isso, estamos juntos. Essas foram as declarações dos nossos irmãos. Eu, a minha opinião, vocês já sabem, tá? E a corroboro com as opiniões dos nossos irmãos que falaram aqui. Né? Estando certo ou errado, corroboro com eles, tá? Tamo juntos, um love, Deus abençoe Angola e todos os angolanos. Tamo juntos.